perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul, para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Verso 2: havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Só havia um da descendência de Saul, aleijado dos dois pés. Grava isso. Verso 4: perguntou o rei: aonde está? Respondeu Ziba ao rei: está a casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar. Essa é a mensagem que você vai gravar nessa manhã. Lodebar. Verso 5: assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Deus chama eu e você hoje para comer na mesa com Ele, amém? Verso 8: Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha como ele se via, porque era assim que ele vivia. Então o rei chamou Ziba, servo de Saul. Ele disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa dei ao teu senhor. Cultivarás a terra, tu e teus filhos, e teus servos, que os filhos de teu senhor tenha pão que comer. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão na minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi, com um dos seus filhos, o rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Verso 13: e Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Até aqui. É uma história que talvez você já ouviu falar. Eu já ouvi várias pregações de Lodebar. Várias pregações. E eu quero trazer para você o que significa Lodebar. Mefibosete, ele morava em Lodebar, e depois nós vamos ver o porquê que ele morava em Lodebar. Ele não quis ir para Lodebar, mas foi necessário ele ir para Lodebar. Por que Lodebar? O que significa Lodebar? Lodebar significa coisa de nada ou esquecimento. O nome Lodebar em hebraico, trazendo para os nossos dias, um dos significados é coisa de nada ou esquecimento, lugar de esquecimento. Lugar de esquecimento. Quantas vezes você e eu se sentimos esquecidos, às vezes até mesmo por Deus. Quantas vezes a gente se sente esquecido? Quantas vezes a gente se sente, parece que Deus não está ouvindo a nossa oração? Quem já se sentiu assim? Pois é. E aí você fala: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O Senhor se esqueceu de mim? E tem um momento lá na cruz que o próprio Senhor Jesus fala em aramaico, ele fala: Eli, Eli, salá, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se sentiu desamparado pelo Pai por conta do pecado que naquele instante estava separando ele de Deus.
Ele sentiu todo o peso do pecado. E o pecado traz separação entre nós e Deus. Pecado para Deus, desde o Gênesis até hoje, é morte. E morte espiritual, morte física. Mas não quero isso, não quero trazer isso. Eu quero que você entenda que Lodebar, lugar de esquecimento. E eu quero dizer para você, Deus nunca vai esquecer de você. Deus nunca vai esquecer de você, meu irmão. Está se sentindo esquecido? Está se sentindo só? As suas orações não estão vindo resposta. Já tem anos que você está orando por algo e não aconteceu. Parece que o céu está de bronze. Parece que nada está acontecendo no mundo espiritual. Você jejua, você dobra o joelho, você se consagra, e parece que está dando tudo errado. Pois é, persevera, 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 porque Deus está olhando por você. A Bíblia fala que Deus era com José. José foi preso, José foi caluniado, José foi surrado, José foi jogado no poço, vendido pelos seus próprios irmãos. Mas a Bíblia fala que Deus era com José. Deus é com você. Deus é comigo. Mas eu sei que tem momentos da nossa vida que parece que a gente não sente isso. A gente é humano. Deus te entende. Seu próprio Elias, que mandou fogo do céu, horas depois ele estava numa caverna, se escondendo, em depressão. E Deus fala: o que você está fazendo aí, Elias? Sai daí. E Elias falou: não, só eu que sobrei dos profetas. Elias estava com profunda angústia e tristeza, porque ele foi ameaçado de morte. A caverna era Lodebar para Elias naquele momento. Qual é a Lodebar para você? Lodebar também significa, a palavra lo, significa em hebraico sem, ou seja, nada. Debar significa, ou devar, na forma mais literal de se expressar, significa palavra e alimento. Você juntando as duas palavras, Lodebar, em hebraico quer dizer o quê? Sem palavra e sem alimento. Se você estiver num lugar que não tem palavra e não tem alimento, não tem nada, você fica em escassez. E segundo alguns teólogos e algumas vertentes, diz que lá era um lugar desértico, um lugar que é um lugar onde que todos os coxos, aleijados ficavam lá. Pessoas que eram talvez a escória da sociedade. Isso não está bem comprovado, mas dá a entender a isso. E era lá que Mefibosete, esse nome maravilhoso, estava lá. E por quê? E por que Davi teve essa atitude de buscar Mefibosete? E aí eu fui procurar na Bíblia o porquê ele teve essa atitude. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Você está sentindo só? Deus vai levantar alguém, se for preciso, para lembrar de você. Vai lembrar de você. Uma certa vez, várias vezes eu participei do Start aqui na igreja. E eu ficava quietinho. E eu falava comigo mesmo, eu falava: Senhor, eu mesmo não queria mais nada, eu estava decepcionado, eu estava em Lodebar. Mas Deus um dia fez um irmão, um pastor, lembrar de mim. E ele me fez uma ligação: Kleber, você quer estar comigo, ajudando no Start? E era o ministério que Deus tinha colocado na minha mão. Era o chamado, era o dom que Deus tinha me dado. E eu estava enterrando o talento que Deus me deu. Uma decisão própria minha, eu não queria mais, eu estava muito destruído por dentro. Mas eu passei um processo de quase 2 anos, quietinho. Deus estava tratando de mim. Deus estava tratando de Mefibosete. E por que Deus levantou Davi para isso? Nós vamos ver agora. Por que Davi teve essa atitude de buscar Mefibosete em Lodebar? 1 Samuel 20, 16 e 17 diz assim. 1 Samuel 20, 16 e 17 diz assim: assim fez Jonatas. Lembra que Jonatas era pai de Mefibosete? Olha de onde veio, o porquê que ele foi lembrado.
porque assim fez Jonatas a aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E aí nós vamos ver lá no verso 42 e 43 desse mesmo capítulo, diz assim: e disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, o que nós temos jurado, ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Aqui Jonatas, pai de Mefibosete, fez uma aliança com Davi, e a aliança naquela época era coisa séria. A aliança não era de um metal, não, a aliança era com a alma. E a Bíblia fala que, você vai ler ali em 2 Samuel, 1 Samuel, 2, se quiser ler, você vai ver uma história linda. Jonatas, ele teve um amor muito grande por Davi, e Davi por ele, e os dois, um cuidava do outro. Lembrando que Jonatas era filho de Saul, que queria matar Davi, e algumas vezes, como dessa vez, Jonatas fez algum meio para que livrasse Davi da morte. E lá depois, Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou, porque ele sabia que era ungido do Senhor. E o que eu quero trazer? Foi feita uma aliança, e Davi não se esqueceu dessa aliança. O que eu quero trazer para você, meu irmão? Davi tinha uma aliança com Jonatas, o pai de Mefibosete. Davi tinha uma aliança com ele. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. A aliança com Deus é a mesma que quando chove. Essa semana eu vi o arco-íris. Para quem não conhece o Gênesis, a história de Noé, esse arco-íris que nós vemos hoje, há milênios depois, foi uma aliança que Deus fez com Noé, que nunca mais ia acabar a terra em dilúvio. E até hoje nós vemos, quando eu vejo o arco-íris, eu lembro do Gênesis, eu lembro da história de Noé. É perpétuo, perpétuo é aquilo que é para sempre. Deus fez uma aliança comigo e com você. Mas muitas vezes nós não fazemos uma aliança com Deus. Sabe o que mais entristece Deus? É quando nós não fazemos uma aliança com Ele, mas Ele permanece fiel. Quantas vezes eu falhei? Quantas vezes você falhou? Mas Jesus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Ainda que você esteja em Lodebar, lugar de esquecimento, Deus vai te achar. Você está se sentindo esquecido? Na empresa que você trabalha? Você está dando o seu melhor e ninguém está vendo? Você está se sentindo esquecido na escola, que você estuda e ninguém vê o seu potencial? Você está se sentindo esquecido na sua casa, onde você tem feito o melhor e muitas vezes você não tem sido visto? Está sendo esquecido pelos seus filhos, pela esposa, marido? Por quem que você está sendo esquecido, que você sabe, ou que sente pelo menos? Deus nunca esquecerá de você, diz o Senhor. Deus não se esqueceu de você, porque você é especial para Ele. Ele tem uma aliança com você. Ele tem uma aliança com você. Não desista, meu irmão. Você está pensando em parar? Está difícil, não pare. Não está acontecendo, não para. Você não está vendo, não para. Mefibosete não estava vendo nada. E nós vamos entender quando isso aconteceu na vida desse homem já. Ele é visto quando ele já é homem, já tinha até filho. E ele teve um intervalo muito grande, onde ele foi esquecido. Ninguém olhava para ele, ninguém lembrava dele, a história foi continuando. Mas Deus estava olhando para Mefibosete. Deus queria trazer ele à mesa, porque ele era filho de um rei. Saul era rei, o seu avô. E ele comia no palácio. Ele era da casa do Deus, ele era da casa do rei, na verdade.
você era do palácio. O que aconteceu, meu irmão? O que te levou para Lodebar? Quem que te jogou? O que aconteceu? O que você fez para ir para lá? Que situação que te jogou lá? Deus não esqueceu de você. Deus quer salvar você. Ele te ama como ninguém. E aí, Deus tem uma aliança com você. E por que Mefibosete estava em Lodebar? Agora nós vamos descobrir. Por quê? Olha que situação difícil. Em 2 Samuel 4, verso 4. Olha o que aconteceu na vida dessa criança, gente. Olha o que diz o texto. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Por quê? Porque era da idade de 5 anos. 5 anos ele tinha, quando isso aconteceu. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonas vieram a Israel. A sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ela caiu. Ele veio a cair, e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. O que aconteceu? Jonatas, pai de Mefibosete, seu avô Saul foi para a guerra. E aí, os filisteus se levantaram e vieram vencendo. Matou Saul, matou Jonatas. Jonatas foi morto, seu pai. O reinado foi destruído. E a sua ama, a sua cuidadora, a Bíblia diz que ela correu para se apressar, para livrar ele da morte, porque eles exterminavam toda a descendência do reinado naquela época. Não ficava ninguém. E ela correu. E a Bíblia fala nesse único versículo que ele cai das mãos dela e quebra os 2 pés, e fica coxo, fica aleijado dos 2 pés, com 5 anos. O que te levou? Qual foi o dia da sua queda? Qual foi o dia da sua queda? Qual foi o dia, meu irmão, que alguém te derrubou? Sabe quando você está jogando bola? Eu não sou muito do futebol, mas a galera que joga bem aí, quando ele toma uma falta e cai, alguém te derrubou. Aí o juiz vem ou dá cartão amarelo, ou vai dar cartão vermelho, ou vai dar apenas uma falta. Mas alguém te derrubou. No caso dela, escapou da mão dela Mefibosete com 5 anos, e ele caiu e veio ficar aleijado. E o único lugar que poderia esconder ele era no lugar de esquecimento. Foi lá que essa situação te levou, para um lugar de esquecimento. Mas Deus via Mefibosete. Ele não estava esquecido, e nem você está esquecido. Eu não estou esquecido. Nós não estamos esquecidos. Qual foi a sua queda? Qual foi o dia que te lançaram em Lodebar? Qual foi o dia? Lembre de onde caíste. Mas eu quero trazer para você, qual foi o dia que essa situação te levou para o lugar de esquecimento? Que te fez perder as esperanças? Que te fez perder o brilho da vida? Que te fez não olhar mais o sol como você via antes? Deus quer trazer, como fala lá em Apocalipse 22, Ele é a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. O sol é a nossa estrela da manhã. Todos os dias eu acordo pela manhã e o sol tem batido bem ali na sacada do meu apartamento. E eu começo a agradecer: Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, pela luz, novo amanhecer que está brilhando essa manhã. Jesus quer brilhar sobre a sua vida. Jesus quer brilhar naquilo que virou um caos. Em Gênesis fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E Deus viu a terra dessa forma, num abismo. E Ele fala: haja luz. O que te levou a trevas? O que te levou ao caos? Deus não administra caos. Deus administra aonde há luz. Se algo na sua vida está em caos, peça para que Deus traga luz. E aí Ele vai criando
Olha que interessante, Ele vai criando as árvores, vai criando o mar, vai criando os céus. E aí depois Ele cria o homem e a mulher. Depois que tudo está organizado, sabe por quê? Porque Deus é um Deus de ordem. Se algo está em desordem na sua vida, peça para Deus colocar luz. Faça como Elias, repare o altar do Senhor, para que fogo do céu caia e bênção sem medida venha sobre você. Amém? Glória a Deus. Qual foi o dia que te lançaram em Lodebar? Qual foi o dia em que você disse: chega, eu não aguento mais, estou cansado, sobrecarregado? Mas Jesus fala: vem a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Jesus que a gente tem que recorrer. Não é nas redes sociais, não é às vezes com pessoas do seu trabalho, não é com TikToks, não é com Instagram, não, é no Senhor. É se ajoelhando, é pedindo misericórdia. Clama a mim, responder-te-ei, te mostrarei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. É o que Deus fala para Jeremias, é o que Deus fala para mim e para você. Clama a mim, Deus falando agora para mim e para você: clama a mim, clama a Ele, Ele vai te trazer coisas novas. Ele fala em Isaías que Ele ia abrir caminho no ermo, Ele ia trazer coisas novas. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus quer fazer novo em sua vida. Deus quer fazer algo novo em minha vida. Tira o velho, joga o velho no lixo. Não deixe o velho permanecer dentro da sua vida. Não deixe com que o lixo desse mundo te invada, te contamine a sua mente. Não, busque no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É Ele que te dá guarida, é Ele que te guarda. Ele é o Santo de Israel, Ele é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. É Ele, a toda honra, toda glória ao Senhor. Prestará culto, só Ele prestará culto, só Deus prestará culto de todo o teu coração. Ama a mim de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Deus quer que nós o adoremos, não só no momento do louvor, mas no momento da dificuldade. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve, está sofrendo, louve. Não importa, louve. O louvor invade o céu. Louve ao Senhor, porque Ele é digno de ser louvado. Amém? Por que você está indo em Lodebar? Está faltando palavra? Lembra do significado? Está faltando alimento? A palavra de Deus é meu alimento de dia e de noite. A palavra de Deus tem que ser seu alimento. É a palavra e alimento. Palavra versus alimento. A palavra, ela te alimenta, ela te dá sustento. É nos momentos mais difíceis que eu recaio a palavra, porque ela é a única que me dá força. Porque sem a palavra eu não tenho força. E é a palavra que vem do próprio Deus. Ele faz, às vezes eu não consigo nem ler de tamanho, mas o Espírito Santo faz eu lembrar aquilo que um dia eu li. Você quer lembrar da palavra? Leia. Se você não ler, Deus não é incoerente. Você só vai lembrar daquilo que você viu ou leu. Amém? O rei dos reis, lembra? Mefibosete era um filho, o vô dele era rei, Saul. E agora eu quero trazer algo para você, para a gente ir para o final. O rei dos reis e Senhor dos senhores, Jesus, não se esqueceu de você. Você não está esquecido. Ele te trará a mesa de volta. Lembra que Davi falou para Ziba: traga Mefibosete. E Mefibosete comia na mesa do rei todos os dias. Deus está te trazendo de volta para comer na mesa do rei. Você talvez fez como o filho pródigo, decidiu em ir largar, pegar sua herança e sair da presença do pai. Mas o pai estava esperando. O pai estava de braços abertos. A Bíblia fala, quando ele vai em Lucas, que quando ele volta, o pai estava de braços abertos. Eu sempre trago esse texto, porque é assim que Deus age. O maior amor de Deus é esse, que mesmo nós o abandonando, Ele nos dá honra, que é o anel que o pai deu. Ele dá sandália, que é segurança para aquele filho, e Ele dá novas vestes. Sabe por quê? Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é o que te purifica de todo pecado. Satanás talvez está te acusando, falando assim: você não presta, você errou, não tem mais jeito. Não, você tem jeito sim. Você tem jeito.
Sabe por quê? A partir do momento que você confessa o seu pecado e toma a ceia do Senhor, você é lavado pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que te redime. É o sangue do Cordeiro que te justifica. Por isso que você é chamado justo, porque você entregou, foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém? E aí, olha o que fala Isaías capítulo 43. Deus não se esqueceu de você. Ele te ama e te chama pelo nome. Isaías 43, do verso 1 ao 5. Um texto muito conhecido, mas agora é hora de nós lembrarmos. Diz assim, Deus falando: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, Deus te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Lembra que eu falei no começo que Deus nos chama pelo nome? Tu és meu, você é de Deus, meu irmão, você é a propriedade de Deus, receba isso para a sua vida. E aí diz assim o verso seguinte: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar, visto que fosses precioso aos meus olhos. Você é precioso aos olhos de Deus, nunca esqueça disso. Também fosses honrado, eu te amei, assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Verso seguinte: não temas, Deus falando mais uma vez para mim e para você, não temas, pois porque estou contigo, Deus está contigo, trarei a tua descendência desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Amém. Deus é contigo, Ele te chama pelo nome, Ele não te chama de ou psil, Ele chama você, Ele chama pelo nome. Ele quer te chamar essa manhã pelo nome, porque Ele quer trazer você de volta à mesa. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você,
através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.